Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 16 de novembro, dia de volta de feriado. A gente mostra nessa edição como está sendo a viagem de Bolsonaro ao Oriente Médio. Israel liberou a vacinação com a Pfizer para crianças dos 5 aos 11 anos, vacinação contra a Covid-19. E o Reino Unido autorizou a aplicação da terceira dose da vacina em adultos com mais de 40 anos. Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o presidente Jair Bolsonaro participou da abertura de um evento com o objetivo de estreitar laços e atrair investimentos para o Brasil. Bolsonaro cumpriu nesta segunda o terceiro dia de agendas nos Emirados Árabes, primeiro destino de uma viagem por 3 países do Golfo Pérsico. O presidente irá na terça-feira ao Bahrein e na quarta ao Catar, para apresentar oportunidades de negócios em áreas como infraestrutura, agricultura e defesa. A agenda internacional ainda inclui reuniões para debater a alta do petróleo, que tem impacto direto nos preços dos combustíveis no Brasil, e a transição energética. Integram a comitiva presidencial os ministros Paulo Guedes, da Economia, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, Tereza Cristina, Agricultura, Bento Albuquerque, Minas e Energia, Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, Carlos França, Relações Exteriores, Braga Neto, Defesa e Gilson Machado, Turismo. O Invest in Brasil Fórum é organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, um órgão do governo federal. Hoje, Bolsonaro também vai inaugurar a Embaixada do Brasil no Bahrein e se reunir com o rei do país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os Emirados Árabes Unidos são os sócios ideais para os recursos naturais existentes no Brasil. Durante o evento com investidores, ele destacou que a agenda de reformas no país segue em andamento. O líder da pasta da Economia declarou que o Brasil está crescendo acima da média mundial e pediu para a plateia confiar no país. As afirmações foram realizadas durante a abertura do evento Invest in Brasil Fórum, que faz parte da programação da viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro ao Oriente Médio, iniciada no sábado. Até o fim da semana, o presidente também visitará Bahrein e Catar. O Brasil foi uma das economias que menos caíram, voltaram mais rápido, criaram mais empregos. Estamos crescendo também acima da média mundial. Isso graças a uma orientação do nosso presidente de não deixar nenhum brasileiro para trás durante a pandemia. No discurso, o ministro afirmou que a economia brasileira está crescendo 5,5% neste ano. A economia está crescendo 5,5% esse ano e já temos contratados para os próximos anos mais de 100 bilhões de dólares em contratos assinados em ferrovias, em gás natural, em petróleo, energia elétrica, ferrovias, portos. Guedes ainda afirmou que espera de braços abertos os recursos dos Emirados e que o Brasil vem se tornando um paraíso para investimentos. A participação dos Emirados no Brasil já é notável. Já é importante e pode aumentar muito nos próximos anos. Para Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, há um imenso potencial de investimento na indústria brasileira para multiplicar emprego e renda. Segundo ele, apostar no crescimento e no fortalecimento da indústria para o Brasil voltar a ter uma economia próspera é o caminho. Com a visão de um futuro melhor, promissor, participando de uma economia globalizada. Nós estamos aqui em Dubai, com mais de 320 empresários da indústria brasileira, mostrando um novo Brasil, um Brasil dinâmico, um Brasil produtivo e com grandes oportunidades de investimentos em todos os setores da nossa economia, na infraestrutura, nos serviços, na indústria, na agroindústria e na agricultura. Nós temos uma vocação inequívoca, uma vocação para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Estamos trabalhando para internacionalizar nossas empresas, levar para o Brasil investimentos e trazer empresários brasileiros para investimentos fora do Brasil.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou a possibilidade de afastar Davi Alcolumbre da Comissão de Constituição e Justiça. Alcolumbre é acusado de promover um esquema de rachadinhas no gabinete. O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi denunciado por 6 funcionárias que o acusam do esquema de rachadinha em seu gabinete. O esquema poderia ter gerado mais de R$2 milhões. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou que não há motivo para o afastamento do presidente da CCJ. Pacheco disse também que Alcolumbre tem todas as condições para presidir a comissão e que confia no trabalho do senador. Durante a entrevista, Pacheco sinalizou que espera a sabatina de André Mendonça, marcada pela CCJ entre 30 de novembro e 2 de dezembro. Mendonça foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro em julho. Desde então, o nome do ex-ministro e ex-advogado-geral da União ainda não foi sabatinado. Pacheco informou que o Senado vai fazer um esforço concentrado de votações entre o fim deste mês e o início do próximo. Nesse período, Pacheco espera votar nomeações que ainda estão pendentes, como a do próprio Mendonça. Mendonça foi indicado para a vaga que surgiu no Supremo em decorrência da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. A diferença entre a inflação para as famílias mais pobres e mais ricas da população deve diminuir em 2022. A previsão é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA divulgou seu indicador de inflação por faixa de renda. Em outubro, pelo 7º mês consecutivo, a inflação foi mais acentuada para as famílias de renda muito baixa, inferior a R$ 1.808,79 para todo o domicílio. Segundo o Instituto, naquele mês, a inflação sobre os mais pobres do país foi de 1,35%, índice 0,15 ponto percentual acima do registrado para as famílias de renda muito alta. Essa disparidade vem se acumulando e se reflete no agregado dos meses. O IPCA deve desacelerar em relação a 2021, mas ao desmembrar o indicador por faixa de renda, o Instituto destaca que a inflação de ricos e pobres deve convergir, ainda que de forma lenta. Movimento que deve ocorrer à medida que a cesta das rendas mais baixas sofrer um alívio em alguns itens, como alimentos, enquanto os preços de serviços e bens industriais, mais relevantes para as classes de maior poder aquisitivo, devem experimentar altas. Nos últimos 12 meses, para as famílias de renda muito baixa, a inflação acumulada chega a 11,4%, mantendo-se bem acima da apurada na classe de renda mais alta, de 9,3%. A Caixa Econômica libera hoje para saques e transferências a 7ª e última parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de setembro. O dinheiro havia sido depositado no último dia 29 de outubro. As movimentações podem ser feitas nas agências bancárias, lotéricas ou pelos aplicativos. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em algumas cidades do país, começando por São Paulo. O dia hoje vai ser relativamente quente na capital paulista. A máxima prevista é de 29 graus. No Rio de Janeiro, a temperatura pode chegar a 27 graus, com tempo firme durante todo o dia. Em Ilhéus, na Bahia, o dia fica com o céu encoberto, previsão de pancadas de chuva em alguns momentos do dia, máxima de 26. Em Sorriso, Mato Grosso, a temperatura pode chegar aos 28 graus. O céu pode ficar encoberto no final do dia e tem possibilidade de chuva. Em Boa Vista, capital de Roraima, os termômetros podem chegar aos 34 graus. Depois do intervalo, você vai ver que o Reino Unido vai aplicar a 3ª dose da vacina contra a Covid em quem tem mais de 40 anos. Até já! 8 horas e 43 minutos, horário de Brasília. Ontem, o último paciente internado com Covid-19 no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, na zona norte do Rio, recebeu alta médica. No começo da pandemia, o hospital foi designado para ser a referência no município no tratamento da doença. E agora, segundo o secretário de Saúde da cidade, Daniel Sorans, a unidade deve voltar a receber pacientes com sequelas da Covid e vítimas de outras doenças.
A média móvel de mortes pela Covid no Brasil está abaixo de 300 por 2 semanas seguidas. O Brasil confirmou mais 63 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 611.346 vítimas da doença no país. Também foram confirmados mais 2.799 novos casos em 24 horas. No total, já são mais de 21.960.000 diagnósticos positivos para o coronavírus. A média de mortes está em 253 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 14º dia seguido. Com uma redução de 16% em relação à média registrada há 14 dias, a curva apresenta tendência de queda. A média móvel de casos aponta 10.670 novas confirmações diárias. Com uma diminuição de 4,4% no balanço de 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. No mapa que mostra a evolução da doença por regiões, dessa vez 9 estados apontam alta. Bahia, Ceará, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Já em estabilidade estão 11 estados. 6 unidades da federação apresentaram queda nas mortes: Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins. O Distrito Federal não divulgou os dados. A partir de hoje, cerca de 210 mil profissionais da educação com mais de 40 anos podem tomar a terceira dose da vacina contra a Covid na cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, é preciso ter recebido a segunda dose da vacina há pelo menos 6 meses. O reforço será para quem trabalha tanto na rede pública quanto na particular. Os profissionais com idade a partir de 18 anos poderão receber a dose extra a partir da próxima segunda-feira. Também estão sendo imunizados com a terceira dose guardas civis metropolitanos, sepultadores e fiscais da Prefeitura. O Brasil atingiu a marca de 294 milhões e 920 mil doses de vacinas aplicadas. E mais de 58,8% da população brasileira está completamente imunizada. Assim, o país já ultrapassou os Estados Unidos. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 157 milhões e 100 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, o que representa mais de 73% da população, 73,6%. Mais de 128 milhões e 400 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 58,8% dos brasileiros, enquanto a dose de reforço já foi aplicada em mais de 12 milhões e 343 mil pessoas, 5,7% da população. Em um dia foram aplicadas mais de 588.640 doses da vacina contra a Covid. O governo de Israel liberou a aplicação da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. A decisão anunciada pelo Ministério da Saúde foi aprovada por um painel de especialistas na semana passada, depois que os Estados Unidos concederam o uso emergencial da vacina Pfizer e BioNTech para a faixa etária na dose de 10 microgramas. Exemplo de vacinação, Israel começou a aplicar a terceira dose da vacina em agosto para a população de forma geral. O país também foi o primeiro a oferecer uma dose de reforço contra a Covid, ainda em julho, para adultos com sistema imunológico suscetível a doenças. De acordo com os ensaios clínicos da farmacêutica, a vacina demonstrou ser 90,7% eficaz contra as formas sintomáticas da doença. Além de evitar que adoeçam, as autoridades também esperam reduzir o número de fechamentos de escolas e a transmissão da epidemia para a população em geral. Os Estados Unidos começaram a vacinar contra a Covid-19 crianças da mesma faixa etária na última terça-feira. O Reino Unido vai estender a terceira dose da vacina contra a Covid para pessoas com idade entre 40 e 49 anos. O país é uma das nações mais afetadas pela pandemia do coronavírus, com mais de 140 mil mortes. As autoridades de saúde deram sinal verde para o reforço desta faixa etária nesta segunda-feira. Os especialistas do Comitê Conjunto sobre Vacinação e Imunização anunciaram que todos os adultos dessa idade poderão ter acesso a uma terceira injeção 6 meses após terem recebido a segunda. A princípio, os imunizantes liberados são Pfizer-BioNTech ou meia dose da Moderna.
Até agora, mais de 12 milhões de pessoas no Reino Unido receberam a terceira dose. Entre elas estão a população com mais de 50 anos, profissionais da saúde e pessoas mais vulneráveis ao vírus. O órgão de saúde disse ainda que os adolescentes de 16 e 17 anos poderão se beneficiar de uma segunda dose da vacina da Pfizer-BioNTech pelo menos 12 semanas após a primeira. Até então, eles só podiam tomar uma dose. Os anúncios surgem no momento em que o governo reitera seus apelos à população para que vá receber a dose de reforço. O objetivo é evitar o caos do inverno passado, com hospitais saturados com pacientes da Covid-19 e de outros vírus sazonais, como a gripe. Países europeus como a Alemanha já enfrentam um aumento preocupante de casos. Autoridades inglesas disseram que a explosão de um táxi que deixou uma pessoa morta e outra ferida em Liverpool foi um incidente terrorista. A classificação foi feita pela polícia nesta segunda-feira. Embora a motivação para este incidente ainda não tenha sido entendida, dadas todas as circunstâncias, ele foi declarado um incidente terrorista e a polícia antiterrorismo está continuando com a investigação. A polícia acredita que o artefato foi construído pelo passageiro do táxi. O homem morreu no incidente e ainda não foi formalmente identificado. Na noite de domingo, a polícia informou que 3 homens foram detidos, suspeitos de envolvimento no caso. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson expressou apoio a todos os afetados e agradeceu aos serviços de emergência pela rapidez na intervenção. Os primeiros resultados oficiais indicam que a oposição de centro-direita saiu vitoriosa nas eleições legislativas argentinas. O grupo liderado pelo presidente Alberto Fernandes deve perder o controle do Senado. Será a primeira vez desde a redemocratização em 1983 que os peronistas não terão o poder de definir a agenda da casa. Na cidade de Buenos Aires, a candidata da oposição à Câmara dos Deputados, a ex-governadora Maria Eugênia Vidal, conseguiu uma vitória expressiva com 48,8% dos votos sobre Leandro Santoro, com 40,06%. Em Córdoba, a derrota foi ainda maior. O Juntos por El Cambio teve 54,1% contra 24,9% da aliança governista Frente de Todos. O peronismo também perdeu em Santa Cruz, tradicional província kirchnerista, por 35% contra 28,2%. Na cidade de Buenos Aires, ainda segundo as pesquisas, a vitoriosa foi a ex-governadora Maria Eugênia Vidal. O economista de ultradireita Javier Milei estaria eleito, fazendo dos libertários a terceira maior força na capital federal, assim como nas primárias. A esquerda, porém, representada pela Aliança Frente de Esquerda, também repetindo o resultado de setembro, teria alcançado o posto de terceira força política no país. Os números prévios mostraram, no entanto, que a derrota peronista foi menor que a sofrida em setembro nas primárias e que ocasionou uma reorganização do gabinete de ministros sob o comando da vice-presidente Cristina Kirchner. O presidente Alberto Fernandes fez uma declaração pela TV, direto da residência de Olivos, pouco após a divulgação dos resultados. Disse esperar que a oposição seja responsável e aberta ao diálogo para gerar progresso para o país. Declarou ainda que é o momento de olhar para adiante e falou dos vários desafios que o país enfrenta, entre eles o da reativação econômica e a emergência sanitária. O líder da oposição e ex-presidente Maurício Macri afirmou mais cedo que os próximos 2 anos vão ser difíceis para a Argentina, mas que vai atuar com muita responsabilidade, ajudando para que a transição seja feita do modo mais ordenado possível, para que se possa voltar a colocar o país no rumo correto. Na economia, o país encontra uma tarefa difícil. A inflação está acumulada em 52,5% ao ano e o desemprego na casa dos 20,2%, enquanto 40% da população está na pobreza. Para conter a cifra e a tensão social, o governo apostou num congelamento de preços de 1.400 produtos que irá até janeiro. Do ponto de vista político, uma derrota do peronismo pode fazer com que os governistas fiquem sem a possibilidade de ter quórum para iniciar uma sessão no Senado sem o apoio da oposição. Caso perca cadeiras entre os deputados, o peronismo pode ver o comando da Câmara, chefiada hoje por Sérgio Massa, mudar de lado,
o que colocaria um opositor na linha de sucessão presidencial. Vamos falar de futebol. Depois de treinar na academia de futebol do Palmeiras, Neymar se queixou de dores na coxa esquerda e não vai enfrentar a Argentina hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Em um comunicado, a CBF informou que, por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador. Portanto, Neymar não vai enfrentar a Argentina nesta terça-feira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Já o técnico argentino Lionel Scaloni disse que o capitão e artilheiro Lionel Messi vai jogar contra o Brasil. O técnico Tite ressaltou a importância do clássico. Pro alto, eu posso dizer que Brasil e Argentina é muito grande, historicamente é muito grande, muita qualidade dos dois, as duas melhores campanhas, qualidade técnica individual das duas equipes. É que nós façamos um grande jogo, que seja um grande espetáculo, que ele tenha um cunho de dentro do campo. O Brasil, líder com 34 pontos, está classificado para a Copa do Mundo. A Albiceleste, segunda colocada com 28, está a um passo de garantir a vaga. Essa edição fica por aqui, 10 da manhã no horário de Brasília. Tem outras informações com a Patrícia Velenic. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.